E aí galera, tudo bem? Aqui é o Dragão de Bronze na área e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer um efeito de fogo utilizando o Fluor Splash Gel da Green Stuff World. Esse vídeo eu estou fazendo a pedido de alguns colegas e amigos nas redes sociais, né, principalmente nos grupos de WhatsApp, porque eu comprei esses gels na Geek Tintas e muita gente vem me perguntar como é que se usa. Então, aproveitando que eu estou montando aqui para um evento em breve, os brindes que vão ser esses bonfires do Dark Souls, eu decidi fazer aqui o vídeo. Então, primeiro de tudo, vamos lá o que a gente vai precisar. No caso desse que eu estou fazendo, vai ter uma etapa com aerógrafo e em breve eu vou estar fazendo um vídeo como usar o aerógrafo, né? Como usar um aerógrafo para pintura de miniaturas. Mas então não se preocupem, tá bom? A gente vai precisar de tinta branca da AK, tinta fluorescente da AK também, só que amarela. Obviamente, os três fluorogels, né? Amarelo, laranja e vermelho. E também vamos precisar do aerógrafo. Já adiantando aqui, para não demorar muito no vídeo, o que a gente vai fazer? Nesse bonfire aqui que eu fiz, né? Que eu mandei imprimir e estou fazendo. Primeiro, eu pintei o bonfire, como vocês podem ver. Fiz toda a etapa. Nós vamos pegar o aerógrafo, né? E nós vamos fazer... O segredo é primeiro fazer uma camada branca, né? Com um pequeno disparo. Que essa camada branca vai servir de base para a nossa camada fluorescente. O que a gente está fazendo com isso vai ser o efeito da luminosidade do fogo ali no bonfire, né? na fogueira. Isso ajuda muito o Flaming Gel para dar um aspecto mais realista e não ficar algo muito estranho, tá certo? Já vejo vocês no próximo passo. Nesta parte eu tive um pouco de problema porque como o aerógrafo é barulhento, né? Tive que dublar. Com a tinta já diluída no aerógrafo, né, eu fiz aqui alguns testezinhos, só para ver se estava saindo direito. E agora eu vou dar uma borrifada de leve, né, controlando com o pistão, para criar o efeito de luz, né, borrifando a tinta fluor amarela diluída em cima da parte branca. Feito isso, jogo mais um pouquinho e pronto, nós agora temos nosso efeito de luz. Vejo vocês no próximo. Agora que eu já fiz o a camada com o aerógrafo, como vocês viram na parte agora há pouco, eu vou começar então aqui com o primeiro. O segredo por trás desse gel, gente, é que ele é como se fosse um gel de cabelo, né? Só que ele é um pouquinho mais delicadinho de usar. Tem duas maneiras que você pode aplicar ele. Pode ser com uma espátula, tipo essa que eu estou usando, ou então essas espátulas de unha, né? Ou então com o pincel. Eu vou pegar aqui o pincel, porque ele é melhor para modelar. O correto mesmo seria com aqueles palitos de colher de café, sabe? Que a gente encontra às vezes em alguns cafezinhos, em alguns lugares. Então, o que vai ser? Vai ser 3 etapas. A primeira etapa eu vou pegar aqui um pouco do gel e eu vou puxando ele. Ele vai solidificando com o tempo, tá? E ele solidifica bem rápido. Por isso que também outra coisa que eu recomendo é não deixar o pote aberto. Porque senão ele vai endurecer. É só tipo encostar e puxar. Para você criando aquelas chamas da vida. Ó, tá vendo? E aí, em cima dessa chama primária, a gente vai fazer a próxima chama. Como eu falo no meu vídeo sobre o princípio do fogo na pintura de miniaturas, a gente está sempre indo da cor mais clara para a cor mais escura. Então, primeiro a gente vai fazer essa camada de amarelo e depois a gente vai fazer a camada de laranja. Continuando, agora que já está seco aqui o bonfire, eu vou começar agora a usar o laranja.
Aproveitando também, vocês podem ver que eu tenho aí os meus Wardukes, que eu fiz agora para o evento. Eu vou começar a fazer a lâmina deles também, para mostrar como fazer em lâmina. Vou pegar aqui uma quantidade um pouquinho mais razoável, né? E vamos lá. Colocando no lateral, sempre dobrando a chama para o lado que eu quero que ela vá, né? O correto mesmo, gente, é usar um pincel assim, tipo o meu, né? Um pincel redondo mais grosso. Vou dar uma consertada aqui na chama, opa. Assim, demora às vezes para pegar o jeito, sabe? Para pegar o jeitinho de como controlar para onde o gel tá indo. É tudo uma questão de prática, né? De tentativa e erro. Quanto mais você fizer, um tempo você vai pegando mais jeito, né? Ele pode estar meio clarinho agora, gente, mas ele vai dar uma endurecida. Ó. Aqui, né? Vou deixar aqui por um tempinho. E para vocês terem uma noção, vou mostrar que eu não estou mentindo, eu vou pegar aqui alguns que eu já terminei, né? Para vocês verem, né? Esse aqui é um já terminado, até com o gel vermelho. Então vocês podem ver que ele pega bem e vai causando esse efeito de fogo. Nunca pulem etapas, tá, pessoal? Nunca pulem direto pro rosa, já que o rosa vai avermelhar, porque senão ele vai ficar uma coisa bem estranha. Opa, peguei a tampinha errada aqui. Eu vou tampar aqui agora o laranja e vou começar o dos Wardukes também, mostrar como é que se faz em lâmina. Para fazer em espadas, armas, sempre verifique como é que está a posição da miniatura, né? O Warduke aqui ele está numa posição como se ele tivesse acabado de puxar o braço dele para essa direção. Então, como a espada dele ainda estaria num efeito de corte, as chamas estariam saindo para cá, que é o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o amarelo. Ó, pegar aqui uma quantidadezinha considerável. Vamos lá. Dá uma puxada. Ó. Eu não vou colocar tanto porque ele precisa para depois colocar os outros. E também tem o seguinte, no produto fala esperar 24 horas para secar, mas não precisa esperar 24 horas exatamente, tá? Depende às vezes do dia, se o dia tá muito quente ou se o dia tá uma temperatura mais ambiente. Deixar num lugar seco, assim, um lugar que não tem muita umidade, ajuda a secar mais rápido. Vou pegar aqui o último. Ó. Encostou na lâmina, puxou. Eu vou pegar um pouquinho mais, que quando a gente pega muito pouquinho, ele não gruda muito pouquinho. Esse é um dos poucos casos, gente, que não tem problema o pincel ir lá no fundo, sabe, passar da parte de metal, porque como isso aqui não é bem uma tinta, é um gel, ele não vai danificar tanto assim o pincel. Claro, se você esquecer do pincel, ele vai endurecer e você vai perder o pincel, né? Então, peraí. Oh, agora sim. Pera. Uhum. Ó. Pera. Uhum. Prontinho. Não ficaram iguais, mas esse que é o legal, né? Você tentar diferentes métodos. Nesse aqui, na verdade, eu vou só soltar um pouco pro outro lado, para dizer que ele tá com a espada parada, né? E ela tá pegando um pouco mais de fogo do que as outras. Na verdade, porque aquela ali eu fiz muito mal o efeito de fogo, não vou mentir, quando eu fui fazer com o aerógrafo. Prontinho. Vou pegar um pouquinho aqui na guarda dessa aqui. Peraí. Foi. E aí o segredo é esse. Esperou secar. Quando ele estiver um pouco mais brilhoso, ou então quiser usar um secador de cabelo, isso ajuda a secar mais rápido, tá? Daqui a pouco eu tô de volta.
com a parte do vermelho. Mas já adiantando, pessoal, um outro conselho que eu dou é não fazer molhado. Eu não lembro agora se eu contei isso na primeira parte do vídeo, né? Porque eu gravei a primeira parte umas semanas atrás. Mas esperar dar uma endurecida, porque senão ele não vai pegar direito. Tá bom? A gente se vê na próxima parte. Valeu! Então vamos agora para a última parte. Agora que já secou, eu vou pegar aqui o frame em gel vermelho. Abrir aqui o pote. Ah, gente, lembrando, isso aqui é bem comum de acontecer, tá? Essa trava de proteção às vezes grudar. Ó, como eu falei antes, o vermelho ele é bem rosado, tá? Mas como eu também já mostrei, ele vai endurecer, ele vai ficar avermelhado. Então eu vou passar aqui, né? Ó, um pouquinho. Pra parecer... Ah, desculpa. Vamos lá, gente, ainda tem que treinar mais a gravação. Ó, pegando aqui e puxando. E aí vem aquele lance que eu falei, né? Quando você domina a pose que você quer, a posição com a maneira que o gel está se mexendo, né? Que ele vai ficando, isso vai influenciar a próxima camada. Eu vou tirar aqui o excesso para guardar aqui o pote de rosa. E eu vou continuar dos Wardukes daqui a pouco. Mas antes de continuar os Wardukes, enquanto esse aqui fica secando, eu vou ensinar agora uma parada bacana para melhorar aqui o Bonfire, né? O fogo à labareda. Tecnicamente isso não tem no Bonfire do Dark Souls, né? Porque quem jogou sabe que o fogo está em constante movimento. Mas o que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar o meu godê, né? E nós vamos usar duas tintas aqui. A primeira pode ser tanto Burnt Red quanto Black Red da AK, que é a 11097 ou a 11098, né? As duas são bem próximas. Eu vou usar Black Red e usar também Tenebrous Grey, né? Que é a 11026. Essas duas tintas, gente, assim como o Splash Gel, vocês podem encontrar no site da Geek Tintas, né? É onde eu compro. Eu recomendo bastante, né? Se não tiver disponível agora lá no site, se vocês entrarem em contato, né? Vocês podem fazer a encomenda quando eles fizerem os pedidos customizados. Enfim, vamos aqui pegar um pouquinho do Burnt Red e vamos passar aqui, ó, no topo das chamas, bem devagarzinho, porque isso vai dar aquele final da chama, né? Lembrando, no princípio do fogo, as últimas cores são as cores mais frias, então as cores mais próximas do preto, né? Vou dar aqui só mais um pouquinho, ó, mais ou menos, não sei se dá pra ver direito. E agora, eu vou só dar uma limpada no pincel aqui, não dá pra ver, mas meu potinho de água tá aqui perto de mim. Agora a gente vai pegar Tenebrous Grey e vamos repetir o mesmo processo. Vou colocar aqui um pouco. Peraí. Gente, uma dica que eu já... Não sei se eu já falei isso nos vídeos anteriores, mas eu custa falar de novo. Se às vezes a tinta não tá saindo, dê uma olhada no bico para ver se ele não tá entupido, para não dar um estouro. Deixa eu ver se eu tenho alguma... É até engraçado, ontem à noite eu mexi com palito de dente com uma outra tinta com o mesmo problema. Encontrei aqui. Vou pegar uma... Vai espeto de churrasco mesmo. Realmente tá um pouquinho entupido. Ó, só pra dar aquela empurrãozinho. Se ele tiver muito forte, aí eu vou usar um alfinete. Saiu, beleza. Então,
Fica aí a dica. Agora, vamos voltar aqui. Vamos pegar o Bonfire de novo, né? E agora a gente vai passar bem no finalzinho o Tenebrous Grey, né? Porque o preto ele é o final da chama, né? É o final da combustão, né? Que daí é a carbonização. Espalhou um pouquinho mais aqui, mas tá tudo bem, tá tranquilo. Aí, se vocês quiserem, mais uma cor que pode ser usada para dar um efeito de cinzas é um cinza mais claro. Aí, nesse caso, eu recomendo essas duas cores aqui. A AK11020, English Grey, ou 11021 Basalt Grey, né, para dar aquele efeito de flocos de cinza mesmo. Mas isso é opcional, gente, né? Cada um. Então, eu já vou me despedindo por aqui. Como eu mostrei anteriormente, né, o efeito da espada de fogo é a mesma coisa, gente. Só lateral, puxando e dando forma do fogo, assim como eu fiz com o Bonfire. Mas qualquer dúvida, não deixem de deixar nos comentários, né? Compartilhe o vídeo com seus amigos ou com pessoas que você conhece e gostam de pinturas miniaturas, né? E falem também nos comentários como é que foi a experiência de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço.